Sabe aquele filme O Diabo Veste Prada? Pois é. E se eu dissesse que ele é a ilustração perfeita de uma das leis mais brutais do poder? Vamos mergulhar nessa história, porque olha, a percepção sobre esse filme vai mudar completamente depois do que a gente vai conversar aqui. E a regra é essa aí, ó. Nunca ofusque o mestre. Parece simples, né? Mas essa frase, tirada do famoso livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, ela é direta, é brutal e continua super relevante. É um conselho que vem literalmente de séculos de intrigas de poder. O mais curioso é pensar que essa lei, que funcionava lá nas cortes dos reis, com toda aquela formalidade, aparece com uma clareza absurda num lugar que a gente conhece bem, o escritório. E no caso do filme, claro, o glamouroso e impiedoso mundo da alta moda. Então, vamos entender isso a fundo. Por que essa regra é a primeira lei? O que ela tem de tão especial? É que ela, basicamente, expõe o jogo por trás do jogo, sabe? A mecânica escondida que manda em praticamente toda a relação de poder e influência. E aqui está o pulo do gato. A lei não diz, seja medíocre. Não é isso. A questão é toda sobre gerenciar percepções. É sobre não cutucar a onça com vara curta, ou seja, não despertar a insegurança, a inveja, o ressentimento de quem está no comando. É um puro jogo de cena. E quem não souber jogar, já era. E sério, não existe exemplo melhor para ilustrar isso hoje em dia do que O Diabo Veste Prada. A gente vai olhar para esse filme não só como um filmaço, que ele é, mas como um verdadeiro estudo de caso, um manual do que não fazer na selva corporativa. No centro de tudo, temos essas duas personagens que são perfeitas. De um lado, a Miranda Priestly, a mestra, né? O poder dela é absoluto, total, construído numa imagem de perfeição e controle. E do outro, a Andrea Sachs, a protegida, que chega toda ambiciosa, mas completamente ingênua, sem sacar em nada dessas regras não escritas. É justamente essa jornada da Andrea que faz a história ser tão, uau, reveladora. A gente vai acompanhar passo a passo como a transformação dela de novata total para uma profissional incrível acaba colocando ela numa rota de colisão, de frente, com a primeira lei do poder. Olha só essa evolução. A Andy não só aprende a sobreviver naquele caos, ela começa a se destacar. De toda desajeitada, ela se adapta e daí ela vira excelente. O problema? O problema começa exatamente quando ela se torna indispensável. É nesse ponto que o brilho dela, em vez de ajudar, começa a fazer sombra. Essa comparação aqui mostra tudo, né? A Andrea da esquerda, totalmente inofensiva. Já a Andrea da direita, ela parece a funcionária perfeita, o sonho de qualquer chefe. Mas, na verdade, ela virou uma ameaça. A competência dela ficou tão óbvia, tão na cara, que ela começou a competir com a chefe, mesmo sem querer. E aí, chegamos no ponto de virada. Não tinha como escapar. É exatamente aqui que todo o sucesso, todo o esforço da Andrea, de uma forma super irônica, começa a jogar contra ela mesma. É a primeira lei se manifestando na sua forma mais pura. E a pergunta que fica é, como assim? Chega a ser um paradoxo, né? Peraí, então ser excelente no trabalho virou um problema? Quando que isso aconteceu? Pois é, a resposta está na vaidade e na insegurança de quem manda. A lógica por trás disso é simplesmente implacável, como a própria frase já diz. A Andrea, sem nem se dar conta, começa a fazer a Miranda parecer, sei lá, não digo inferior, mas talvez substituível. E, gente, no jogo do poder, essa simples percepção pode ser fatal. Vamos analisar os erros da Andrea, entre aspas, né? Primeiro, ela começa a antecipar tudo que a Miranda precisa. Parece ótimo, mas na prática, isso mostra que ela não precisa mais de ordens. Segundo, ela age com autonomia e isso tira um pouco do controle visível da Miranda. E o pior de tudo, ela vira um espelho da chefe. E uma mestra como a Miranda, ela não tolera espelhos. Claro que, sentindo essa ameaça crescendo, a mestra do jogo não ia ficar assistindo de camarote. A Miranda Priestly mostra exatamente porque ela é quem é. Ela vai lá e reafirma o poder dela com uma frieza que é de dar medo. É que a gente precisa entender o que é essa figura da mestra. O poder da Miranda não é só porque ela é boa no que faz. Vem da imagem dela, daquela aura de que ninguém pode tocá-la. Qualquer pessoa que arranha essa imagem, mesmo que sem querer, com a melhor das intenções, vai ser eliminada do jogo. E aqui a gente vê as jogadas dela. A Miranda simplesmente prova que ela joga em outro nível.
Ela manipula todo mundo sem dó e até sacrifica a própria Andrea para garantir que o seu lugar no topo continue intacto. A Miranda não joga para ganhar, ela joga para aniquilar a concorrência. E com isso, a história da Andrea na runway chega ao seu final. Um final que, pensando bem, era meio inevitável. E o que fica é uma lição muito forte sobre como o poder funciona de verdade e o preço que se paga para entrar nesse jogo. No fim das contas, a Andrea tem aquele estalo, sabe? A ficha cai. Ela entende que para vencer ali, ela não teria que ser a próxima Miranda, mas sim uma sombra, uma ferramenta para fazer a Miranda brilhar ainda mais. E para não se perder, para salvar a si mesma, ela teve que pular fora. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. O caminho da Andrea foi da competência pura. Ela achou que ser boa bastava. Já a abordagem estratégica da Lady Green é outra. É entender que o poder é um teatro. A ideia não é esconder o talento, mas usar esse talento para fazer o chefe parecer ainda mais genial, pelo menos até chegar a hora de brilhar com luz própria. E essa é a grande sacada. A arte do poder não é sair mostrando a força para todo mundo. É sobre acumular essa força quietinho, sem ninguém notar. É crescer ali, na sombra, até o momento em que se tem luz suficiente para brilhar por si só. E para fechar, fica essa provocação para a gente pensar. No nosso dia a dia, no trabalho, será que a nossa excelência está ajudando a chefia a brilhar? Ou será que sem querer a gente está acendendo aquela luzinha de alerta, despertando a insegurança de quem está no poder? Pensar nisso pode mudar o jogo.